Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, retomamos o nosso curso de Cristologia e nós vimos na nossa aula passada a respeito da vontade, né, de Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo tem duas naturezas, uma só pessoa, duas naturezas, portanto, cada uma dessas naturezas, para ser completa, precisa ter uma vontade, né, a vontade divina e a vontade humana. E nós vimos que a vontade humana, como qualquer vontade humana, ela é uma só, mas mesmo a nossa vontade, ela entra em conflito, porque existe, sim, a realidade da liberdade, do livre-arbítrio, e a nossa vontade racional, não é? Nossa vontade como razão, ela delibera e diz, não é isto que eu quero. Mas existe a vontade natural, não é? Que ainda não deliberou, mas intelectivamente, ou seja, eu vejo um bem e existe uma inclinação da vontade para aquele bem. É aquilo que, essa vontade que ainda não se firmou, né? Ela faz aquilo que nós chamamos de veleidade. O que é uma veleidade? É um querer, mas é um querer que não está firme. É como se eu dissesse assim, olha, se eu fosse, sei lá, príncipe da Dinamarca, eu gostaria de... Bom, isso é uma veleidade, isso é uma coisa condicionada totalmente, não é uma vontade absoluta, não. Eu sou padre e eu quero ser santo. Isso é um ato de vontade que se determina. Por que eu estou começando essa aula falando disso e gastando tanto tempo com isso, se nós já falamos na aula passada? É porque, para nós entendermos a obra da redenção de nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos entender Jesus como sacerdote. E para entender Jesus como sacerdote, uma das coisas desta obra sacerdotal é a oração. Jesus rezava. Mas se a gente vai entender mesmo, tentar penetrar nesse mistério do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente entra aqui numa coisa bem, assim, difícil. Por que Jesus rezava? Afinal dos contos, ele não era Deus? Ou seja, Jesus, naquele ato de oração que nós vimos lá, e que nós falávamos na aula passada, no Horto das Oliveiras, onde ele diz, né? Abba, Pai, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha, mas a tua vontade. Por que é que Jesus reza? Bom, nós temos que ver o seguinte. Em primeiríssimo lugar, Jesus, enquanto Deus, não é? Ele não reza. Por quê? Porque a vontade divina, né, a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a vontade divina, ela é a vontade que sustenta o universo e Deus não reza para Ele mesmo, né? Assim, o Filho, enquanto Deus, nada pede ao Pai. Porque, na verdade, é uma só vontade. Então, seria uma contradição que Deus rezasse para Deus, não é? Mas, na sua natureza humana,
Jesus tem uma vontade, e é exatamente o fato de nós não sermos monotelistas, ou seja, de Jesus ter, sim, duas vontades, uma vontade divina e uma vontade humana, que explica a oração de Jesus. Por que Jesus rezava? Porque rezar, o ato de rezar, ele tem a ver com a vontade. Ele tem a ver com um ser inteligente, capaz de vontade, como um anjo, como eu e você, seres humanos. E, portanto, a natureza humana de Cristo, tendo inteligência e tendo vontade, ele era capaz de rezar. Mas vamos juntar aqui os pontinhos do que nós já vimos nas aulas passadas. Mas pera lá, padre. Jesus está vendo Deus face a face naquilo que é a visão beatífica. Portanto, ele já sabe das coisas. Jesus agora vai pedir o quê? Se ele já sabe. Vamos resolver em primeiro lugar esse problema da oração de Cristo. Bom, Jesus sabe das coisas. Ele vê as coisas em Deus. E vendo as coisas em Deus, ele vê, veja que coisa bonita, ele vê também aquilo que Deus irá realizar pela sua oração. Pela oração dele, de Deus feito homem. Portanto, a divina pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, na sua natureza humana, com a sua inteligência humana e com a sua vontade humana, via, sim, a vontade de Deus e só pedia com vontade absoluta aquelas coisas que ele sabia e ele via que seriam atendidas. Portanto, todas as orações que Jesus fez com vontade absoluta e determinada foram ouvidas por Deus. Jesus jamais fez uma oração que não fosse ouvida. Então, como se dá? Ele vê em Deus perfeitamente aquilo que Deus quer. E ele vê que Deus quer que ele reze e peça, porque será pela sua oração, pelo seu amor, pelos seus méritos, na sua natureza humana, que ele irá ser instrumento daquela graça, ser derramada e obtida. E isso é interessante e importante, porque isso ilumina a nossa vida de oração. Nós não vemos como Cristo, a nossa alma não tem a visão beatífica, e nós não vemos diretamente em Deus tudo o que Deus quer, mas se víssemos, seria assim que precisaríamos rezar. Ou seja, nós precisamos entender que a nossa oração ela é instrumento da providência divina, e Deus, na sua bondade infinita e na sua providência amorosíssima, já determinou que nos concederá graças e determinou que o meio através do qual ele irá conceder aquelas graças é a nossa oração. É assim com Jesus, é assim conosco, com a diferença evidente, uma diferença bastante consistente no fato de que Jesus não é como nós, que andamos às apalpadelas na fé. Mas Jesus via. E, portanto, as orações que Jesus fazia, e fazia enxergando e com sua vontade absoluta, Jesus fazia essas orações e elas foram todas atendidas por Deus. Agora, calma. Embora a vontade, Jesus, natureza humana, natureza divina, natureza humana. Natureza divina tem a vontade de Deus. Tá bom, entendi. Natureza humana. Na natureza humana,
Ele tem uma só vontade, mas esta única vontade, atenção, essa única vontade, nós aprendemos, e aqui que vem a aplicação do que eu falei, nós aprendemos que essa vontade ela pode ser uma vontade em que eu já exerci o livre-arbítrio e já determinei, portanto ela já é uma vontade absoluta, onde eu digo eu quero, ou esta vontade pode ser uma vontade ainda hipotética, condicionada, onde existe essa vontade, para onde vai a vontade natural humana, ainda não deliberada, ou que vai até mesmo a tendência sensível. Então, existem alguns momentos em que Jesus reza e a gente vê claramente que Jesus está rezando, pedindo coisas determinadas, que ele já sabe que Deus quer dar, ou então ele está rezando e, como na paixão, na agonia, no Horto das Oliveiras, Jesus está rezando, mas aquela vontade como natureza, ela está ali em conflito, mas ela está também fazendo parte desta oração, desta realidade, sem em nada se opor à vontade de Deus, mas simplesmente colocando como sacrifício, como sacerdote que oferece aquilo que são as preces e súplicas a Deus. Não é? Então, é aquilo que nós vemos, por exemplo, na carta aos Hebreus. Na carta aos Hebreus ele diz o seguinte, capítulo 5, versículo 7 e seguintes. Ele, nos dias de sua vida terrena, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que tinha poder de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa de sua livre submissão. Aqui, mesmo sendo filho, aprendeu o que significa obediência por aquilo que sofreu. A gente vê aqui claramente Cristo, na sua natureza humana, sacerdote, oferecendo a Deus a sua oração. Não houve, como nós sabemos, nenhum conflito de vontade entre a vontade humana, absoluta, já determinada, deliberada, que era sempre fazer a vontade de Deus, mas houve sim conflito interior na alma humana, onde a alma humana, naquilo que era a tendência da vontade enquanto natureza, e naquilo que eram os sentimentos, ou seja, os apetites, né, das paixões, por exemplo, enquanto no nosso mundo passional, nós fugimos da morte, nós fugimos da dor. Isso é uma realidade passional evidente, nós somos programados no nosso cérebro para fazer isso. Não é? Isso não é uma vontade, no sentido específico da palavra, mas é um apetite sensível que está no ser humano. Então, isto, dentro da alma humana de nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz assim, preces e súplicas com forte clamor e lágrimas. Você vê claramente toda a parte passional de Jesus sendo colocada ali na oração. Jesus chorou. Jesus clamou. E clamou àquele que tinha poder para salvá-lo da morte. Deus. Ou seja, e aqui que é interessante, Jesus, enquanto homem, é orante,
e enquanto Deus é aquele que ouve a oração. É uma só pessoa, esse é o grande mistério. É uma só pessoa. Mas a alma humana de Cristo é uma alma plenamente humana, igual a nossa em tudo, exceto no pecado. Então, com clamor e lágrimas, ele dirigiu, né? E foi atendido por causa de sua livre submissão. É a tradução daqui da CNBB. No original grego, a palavra foi atendido pela sua eusebeia. A tradução, digamos assim, clássica de eusebeia por causa de sua piedade. É que hoje em dia as pessoas não entendem mais o que é piedade. Mas a piedade, ela é uma confiança filial. O filho que se submete à vontade do pai com plena confiança. Porque eu sei que meu pai me ama, né? É como a criança que aceita que, sei lá, os pais a levem para tomar uma injeção dolorosa, né? O seu apetite passional rejeita aquela dor. Mas se a criança não for mais, já tiver na idade da razão, vamos supor uma criança realmente mais desenvolvida nas suas virtudes, já um pouquinho grandinha, a criança, ela então tem o apetite passional, ela rejeita aquela injeção, ou aquele corte, ou aquela cirurgia. Mas ao mesmo tempo, embora com a sua vontade, como natureza, o ser humano, ele é, na sua alma, voltado para rejeitar essas coisas, pode deliberadamente, né, livremente, dizer: eu confio na vontade do meu Pai, que quer que eu me submeta a essa cirurgia. Né? Essa entrega, essa confiança. E foi atendido por causa de sua livre submissão. Mesmo sendo filho, ou seja, aqui, mesmo sendo a segunda pessoa da Santíssima Trindade, mesmo sendo uma pessoa divina, aprendeu. Mas como que o Filho Eterno pode aprender alguma coisa? Não, o Filho Eterno não aprende nada. Quem aprende é a alma, né? Como nós vimos lá quando nós estudamos a inteligência de Cristo. A inteligência de Cristo, a alma humana, pode aprender. E aqui ele aprendeu experimentalmente o que significa a obediência por aquilo que sofreu. Então, é importante a gente se dar conta quantas e quantas vezes o Evangelho insiste que Jesus rezava. E que coisa fantástica a gente saber disso. Que Jesus passou noites inteiras rezando. Rezando por mim. E com a sua oração, ele entrou, por assim dizer, em todas as casas, desde os casebres das favelas até os palácios dos imperadores. Com a sua oração, ele entrou em todos os corações e em todas as vidas. E rezou. Rezou e sofreu e clamou e chorou, né? Por isso, é ele aquele que sempre vive e que está intercedendo por nós. Ele está diante de Deus enquanto natureza humana, enquanto alma humana, ad interpellandum pro nobis, né? Rezando por nós. Enquanto homem, ele reza. E aqui a gente começa então a vislumbrar o grande mistério
não é, do sacerdócio de Cristo, vendo a oração de Cristo, uma oração que, é claro, é extremamente meritória, porque a oração ela tem tanto mais valor quanto mais incendiada de amor divino. E, portanto, o coração, o sacratíssimo coração de Nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, a sua alma humana, enquanto inflamada pelo amor da graça, né? Graça santificante, superabundante em Cristo, ela, a sua alma, está lá, rezando, orando, amando, sabendo que a sua oração é um gesto de amor, em primeiro lugar, para com Deus, mas também para conosco, porque em Deus ele vê que Deus assim estabeleceu, assim determinou e assim quis que ele rezasse. Como isso não nos anima também a rezarmos? Mas a rezarmos tendo Cristo como modelo e sabendo que, exatamente porque nós não temos uma visão beatífica, ou porque não recebemos o dom carismático da fé, o dom carismático da fé é exatamente esse, que a pessoa que está rezando, ela sabe que precisa pedir aquilo com certeza absoluta, porque Deus deu a ela o dom carismático de saber que é exatamente aquilo que ela tem que pedir. Não é? Se nós não temos nenhuma coisa nem outra, a forma mais sábia que nós temos de rezar é saber que, no fundo, eu devo rezar. Mesmo se eu tenha medo de que as minhas orações sejam veleidades. Mesmo se eu chego e digo assim, sei lá, uma pessoa que eu amo está doente, e eu digo, Jesus, cura essa pessoa. Liberta desse mal. Concede essa graça. Mas é importante que você não bata o martelo e diga com vontade absoluta e sempre acrescente, se essa for a vossa divina e bondosa vontade. Porque eu sei, Senhor, que vós sois meu amigo. Eu não sou meu amigo. E como recorda São Paulo, o Espírito Santo é importante na oração. Porque nós não sabemos o que convém pedir e nem como pedir. Mas o Espírito Santo, com gemidos inefáveis, nos conduz a rezar e nós sabemos que a nossa oração terá um valor. Porque se Deus não nos conceder a graça que nós estamos pedindo ali, nos concederá certamente algo muito melhor que nós nem imaginávamos que poderíamos pedir, mas que na sua bondade Ele nos concederá. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.